Graça e paz a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Vamos trazer aqui mais uma porção da palavra do nosso Deus para a nossa vida. Quero ver com vocês o versículo que se encontra lá em Isaías, capítulo 26, verso 20. Isaías, capítulo 26, verso 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. 21. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue quem bebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Deixa eu dizer isso para vocês aqui. Esse versículo, essa passagem, ele parece que Deus está falando conosco hoje sobre essa pandemia e a quarentena, mas não é. Isaías está falando com o povo judeu e também parece que é uma profecia. Também não é profecia. Nós fizemos um estudozinho, uma pesquisa, e nós descobrimos que o Isaías estava estimulando os que conheciam a Deus como Salvador a fazerem o seguinte: que o povo em seus quartos trancasse as portas e esperasse por um momento até que a ira de Deus estivesse passado. O que Isaías queria dizer para eles era que Deus é o Salvador, mas é também um grande juiz. E eles tinham de saber que Deus tanto é amor, como Ele é justiça também. Então, é isso que esse versículo quer dizer. Logo de primeira, a gente pensa que ele está falando sobre o coronavírus, a quarentena, mas não é. Era sobre o povo judeu, o qual eu expliquei para vocês. Mas vamos entrar aqui um pouco na questão do coronavírus. Esse vírus que está destruindo o mundo inteiro, destruindo as riquezas de quase todos os países do mundo. E não só as riquezas monetárias, mas principalmente as maiores riquezas que um país pode ter, que são as vidas que estão sendo ceifadas por ele de uma maneira totalmente abrupta, horrível e inesperada. Mas o mais impressionante é que esse vírus está acima de todo o poder que existe no mundo. Nada e nem ninguém pode pará-lo, a não ser somente Deus. Por isso, amados, eu gosto muito de um versículo que está lá em 1 João, capítulo 5, verso 18. Vamos ver o que é que diz lá. 1 João, capítulo 5, verso 18. Diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Esse versículo, amados, é muito maravilhoso. A gente vê aqui que ele não está falando de religião nenhuma, ele não está falando de religião, né? Mas ele não está dizendo assim, aquele que é católico, Deus guarda e o maligno não lhe toca. Ele não está dizendo isso. Aquele que é evangélico, Deus guarda, o maligno não lhe toca. Não é isso que ele está dizendo. Aquele que é crente, aquele que é espírita, aquele que é budista, não é isso que ele está falando. Deus está dizendo aí, guarda aquele que nasceu dele e não vive em pecado. É isso que ele está falando aí. Ele está dizendo, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes,
Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então a gente vê aí que Deus guarda aquele que nasceu dele e não vive em pecado. E nisso nós vamos ver lá em João, capítulo 3, verso 5. Vamos ver o que é que diz lá João 3, 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí a gente vê, amados, que precisa nascer da água e do Espírito. E a água, ele simboliza o batismo, que se encontra lá em Marcos 16, 16. Vamos ver lá. Tem de nascer de novo, irmãos. Marcos 16, 16. Olha só, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Então a gente vê lá que quando ele fala da água e do Espírito, a água simboliza o batismo. De quem crê, será salvo. E do Espírito, a gente vê que é um novo estilo de vida que a pessoa tem de demonstrar. Ele tem de crer, se batizar e procurar viver um novo estilo de vida. É isso, ele tem de viver uma vida santificada agora. E a gente pode ver isso lá em Hebreus, capítulo 12, verso 14. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Olha só. Ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a gente fica vendo, irmão, vê aqui que ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então a pessoa que nasceu de Deus, ela procura seguir em paz, ela procura ter paz, viver em harmonia com todos, sem briga, sem confusão, sem contenda. É isso que Deus quer de nós, é esse novo estilo de vida. Eu quero mostrar para vocês em Romanos 12, 17 e 21. Romanos 12, 17. Vê o que é que diz lá sobre isso também. Segui a paz com toda ação. Diz assim, ó: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, olha o que está dizendo a palavra, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ele está dizendo, se possível. E ele diz assim, ó: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Irmãos, a gente tem de entregar na mão de Deus. Ele está dizendo, dê lugar à ira, para que Deus, porque a Deus pertence a vingança. Não faça nada, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. É esse novo estilo de vida que ele está dizendo, que seguir a paz com todos e a santificação, senão jamais ninguém verá a Deus. Então o cristão hoje ele tem de viver desta maneira, procurando estar em paz com todo. Levanta mais o versículo aqui, por favor. O 20, ó, ele diz assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Então você vê como é que, para nós, verdadeiramente que nascem de Deus, eles procuram, né, ter paz com todos, eles procuram. Eu quero até aproveitar esse momento aqui e dar até um pequeno testemunho da minha vida. Quando a gente, tempos atrás, que a gente começou a nossa igreja aqui, e tinha um vizinho aqui do lado, que ele não gostava que as crianças corressem na frente da casa dele.
E as minhas filhas, nesse dia nós chegamos, pronto para louvar a Deus, buscar a Deus, aqui na igreja. E elas saíram do carro e já foram correndo pela frente da casa do vizinho. E ele não gostava. E nesse dia, ele jogou um balde de água nas minhas filhas. E eu ainda estava dentro do carro. E as minhas filhas foram lá comigo, chorando, e dizendo: pai, o senhor não vai fazer nada. Olha o que ela fez conosco, o que eles fizeram conosco. Eu disse: não, minha filha. E eu fiquei ali dentro do carro, quase chorando com elas e dizendo para elas que Deus estava no controle, que Deus ia julgar a nossa causa, a gente não ia. E que eu disse para elas não correrem mais na frente da casa do vizinho. E aí passou um tempo, esse vizinho, de madrugada ele passou mal. Estava dando, parece, um derrame ou um AVC, não me lembro direito. E eles não tinham viatura, não tinham carro. E de madrugada eles me chamaram porque eu tenho um carro. E eles pediram que eu levasse ele no pronto-socorro. E eu de madrugada carreguei ele, coloquei dentro do carro e levei para o pronto-socorro e fiquei lá até amanhecer, até que viesse um parente dele e ficasse. E aí, moral da história, isso aconteceu e depois eles tiveram de ir embora do lado da igreja e me chamaram para vender a casa deles para a gente. E foi uma bênção, porque a igreja era pequena e nós podemos negociar a casa deles, comprar a casa deles, e eles foram para outro lugar e nós podemos ampliar a igreja. Então, para você ver como é as coisas, que se eu fizesse alguma coisa com eles, se eu até reclamasse, tivesse uma discussão, com certeza eles não iam vender essa casa para a igreja, e a igreja não ia poder expandir mais. Então, é isso que Deus quer. Ele: vós tenha paz com todos, não discuta, não brigue, não rebata nada. Se depende de você, procure não ter nenhuma discussão, né? Faça como verdadeiramente um filho de Deus faz, que é nascido de Deus. Ele tem humildade. O filho de Deus, ele é humilde. Ele tem um sentimento próprio de inferioridade. Ele é benigno, ele é manso. Ele dá respostas brandas a duras perguntas. Ele tem disposição de estar em segundo lugar, disposição de sofrer o dano. É isso que não é que o crente faz isso, o evangélico, o católico faz isso, não, mas aquele que nasceu de Deus, esse verdadeiramente, ele procura viver a palavra, o que está escrito na palavra. Eu quero ver com vocês aqui Romanos 12, versículo 17. (17 ao 21). Diz assim, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Nós lemos, né? Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Foi o que a gente leu ainda há pouco. Vai passando. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor dos Exércitos. Que maravilha, irmãos. Aí eu quero dizer, e a santificação, ela está lá, bora lá para o Tiago 4, quanto? Santificação quer dizer separado do mundo. Tiago 4. Olha só. Diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então a gente vê aqui que a santificação, quando ele diz seguir a paz com todos, e a santificação, irmãos,
é nós sermos separados do mundo, do mundanismo. Porque ele diz aqui, olha, infiéis não compreendeis que aquele que é amigo do mundo, ele diz, que a amizade do mundo é inimiga de Deus, e aquele que é amigo do mundo, ele pode se constituir inimigo de Deus. E também aqui eu quero colocar também um pequeno testemunho meu, porque logo quando eu me converti, eu tive uma dificuldade muito grande de ser fiel a Deus. Eu gostava de jogar bola, mas eu sentia no fundo do meu coração que não era certo o cristão se meter no meio dos colegas ímpios, porque lá saía palavrão, saía briga, confusão na bola. E eu sentia no meu coração que eu entristecia o Espírito Santo de Deus. E um dia eu fui bater essa bola e teve maior confusão lá, o qual eu me meti no meio. E depois eu vim embora para casa. E a minha casa ficava perto do campo. E eu sentei no batente da porta lá de casa e fiquei olhando para lá para o campo. E fiquei pensando comigo mesmo e dizendo, na minha mente, dizendo, meu Deus, por que eu não consigo, sair do meio dos meus colegas? E quando eu estava ali com aquele pensamento, eu senti que o Espírito Santo veio e falou comigo no meu coração, e falou essas palavras, e disse assim, Rinaldo, Jesus, quando estava sendo crucificado, quando colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, ele era capaz de qualquer outra coisa, de darem mais uma paulada na cabeça dele por amor a ti, para te dar a salvação. E tu não tem forças para parar de jogar no meio dos ímpios, de jogar bola no meio dos ímpios. Jesus faria muito mais coisas por você do que ele fez. E você não consegue fazer isso. E ali eu comecei a sentir que era o Espírito Santo falando, e eu senti muito forte a voz dele, e eu comecei a chorar, e dali em diante eu nunca mais fui brincar bola no meio dos ímpios. Irmãos, eu acredito, né, como diz o Salmo 1, que a gente não deve estar no meio da roda dos escarnecedores. Então, não é que é pecado jogar bola, mas a gente tem de jogar com nossos irmãos em Cristo. Hoje é assim que a gente deve fazer, né? A não ser se é a profissão, né, de vários jogadores de futebol, que é a profissão dele, e lá ele tem de procurar dar um bom testemunho para isso. Mas eu acho que nós aqui, isso não faz parte mais da gente. E a gente não deve estar procurando, estar envolvido com as coisas do mundo. Isso não é bom. Eu quero ler aqui um versículo para vocês que está em Lucas. Lucas, capítulo 21, verso 34. Lucas 21, verso 34 a 36. Diz assim, ó, acautelai-vos por vós mesmos. E está dizendo, tem cuidado de vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Olha só, irmão, preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, veja bem o que a palavra diz. E ele diz assim, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possas escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para nós
para um cristão estar de pé, como a presença do Filho do Homem. Ele tem, irmão, de estar vigiando, orando, aproveitando essa quarentena, lendo a palavra, fazendo-se chegar cada vez mais a Deus, como diz a palavra de Deus: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Então é muito importante isso, amados, que nós devemos ficar de pé na presença do Filho do Homem, só se nós estivermos vigiando, orando e buscando a Deus a cada dia, irmão, para que a gente possa permanecer de pé diante de Deus. Eu quero mostrar para vocês outro versículo aqui, ó. É o 25 ao 28. É o Lucas 21, 25 ao 28. Olha só lá que diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Irmãos, isso que ele está dizendo aqui, ó, é que está breve a acontecer na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Não vai haver essas coisas tão terríveis, né? Vai ter terremoto, os luminares, os meteoros devem cair nessa época. É isso que ele está dizendo aqui: sobrevirão ao mundo, né? Pois os poderes dos céus serão abalados na volta do Senhor. E aí você imagina que se com essa pandemia do coronavírus já tem muitos preocupados e não sabendo lidar com essa situação, você imagina quando isso daqui vier a acontecer, porque isso nós vamos ter de passar por isso, como diz lá em Lucas, lá no outro, que a gente tem de ficar de pé, né, para passar por essas coisas. Então ele diz assim: os poderes dos céus serão abalados. Levanta mais um pouco. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então a gente vê aí, amados, é como verdadeiramente aquele que nasce de Deus é o que pratica a palavra de Deus. Então, essa mensagem é para você analisar e não ficar sobrecarregado das coisas do mundo. Se afaste, né? Busque mais Deus para a sua vida, se santifique, como diz a palavra. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Às vezes, né, nós temos irmãos cristãos que estão de mal com todo mundo, às vezes até com a família, está de mal com o irmão, de mal com o pai, com o primo, de mal com o vizinho, com colegas de trabalho. Não, a Bíblia é bem clara, irmão, quando ela diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E a santificação, irmãos, é nós nos tornarmos, não estarmos envolvidos com as coisas do mundo, irmão. Se separe das coisas do mundo. Buscai as coisas lá do alto, como diz lá em Colossenses. Eu gostaria que colocasse aqui Colossenses, capítulo 3, verso 1. Olha que diz aqui: portanto, se forte ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não na terra. Porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia, irmão. Que coisa maravilhosa.
Você está vendo? Então que se nós verdadeiramente buscarmos as coisas do alto, pensarmos nas coisas do alto e não nos envolvermos muito nas coisas daqui da terra, não que a gente não possa trabalhar, não que a gente não possa estudar, fazer faculdade, fazer um curso, mas a questão não é isso, irmão. É que muitas vezes a gente fica, né, atarefado com todas essas coisas e aí não sobra tempo para o nosso Deus. E é isso que a palavra está nos advertindo. Se nós verdadeiramente já ressuscitamos com Cristo, nascemos dele, nós somos dele, devemos buscar as coisas dele, as coisas do alto, do céu. É isso que Deus quer que nós façamos. E eu espero que cada um, né, possa atentar para essa palavra e fazer o que verdadeiramente está escrito, irmão. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Todo mundo sabe daquele versículo que está lá em Mateus 7, 20, se eu não me engano, é Mateus 7, 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. E nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem é que faz a vontade do Pai que está no céu, amor? É aquele que pratica a sua palavra, é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, é esse que faz a vontade de Deus. É por isso que ele está dizendo aqui, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porque tem muitos que se dizem cristãos, que se dizem obreiros, mas na verdade eles não praticam a palavra como verdadeiramente devem. E por isso vai acontecer isso aqui, ó, que aqui todo mundo sabe o que diz esse versículo. Levanta para a gente um pouco, olha só. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não temos expelido demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha aí, gente. Olha o que ele responde para esses daqui, ó. Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, os que praticais o pecado, aqueles que não atentam verdadeiramente para viver a revelação genuína da palavra de Deus. E aconteceu o quê? Vai acontecer isso com eles, irmãos. E é muito você ver, porque a fé para fazer o milagre é uma, irmão, e a fé para ser salva é totalmente diferente, é outra, irmão. Nós devemos crer no Senhor Jesus, se batizar, e a gente precisa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de Deus, e temos de praticar, estudar a palavra, investigar a palavra e procurar praticar verdadeiramente como ela diz, não saindo nem para a direita nem para a esquerda, mas fazendo verdadeiramente o que a palavra nos ensina a fazer. E é nesse sentido, irmãos, que a gente, devemos estar fora disso, porque quando ele diz que hoje a maioria das igrejas estão expulsando o demônio, como explicitamente essa palavra foi dita pelo próprio Senhor Jesus. Olha, quer ver? Volta lá, meu irmão, por favor. Olha só, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E o 22 diz, ó, muitos, não é pouco, essa palavra é do mestre dizendo, isso não é pouco. Ele diz muito de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado, olha aí, em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Isso aqui nada é errado, não. Expulsar demônio, fazer milagres, isso não é errado. Até porque Jesus veio também, destruiu as obras de Satanás, e ele veio para nos dar vida e vida em abundância. O errado, irmãos, é que a maioria das igrejas hoje, elas só pregam bênção, campanha de prosperidade, de expulsar demônio, e elas esquecem de ensinar a verdadeira revelação da palavra de Deus, ensinar
as palavras que vêm verdadeiramente trazer salvação. Então hoje pouco se prega sobre salvação, pouco se prega sobre perdão, sobre santificação, pouco se prega nas igrejas. É isso que nós vemos aqui, que a gente veio, expelimos o demônio no teu nome e não fizemos muitos milagres. Aí levanta, vai mais. E então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu me lembro aqui dessa mensagem, quando os discípulos, certa vez, foram determinados a sair, que Jesus mandou eles sair de 2 em 2, e quando eles voltaram cheios de alegria, porque os demônios se submetiam ao nome de Jesus, pela palavra. Os coxos andavam, e eles fizeram muito maravilhas, eles chegaram muito alegres diante de Jesus, e Jesus, tipo assim, jogou um balde de água fria neles, que disse: não se alegra porque os demônios se submetem, mas alegrai-vos pelo vosso nome está escrito no livro dos céus. Então ali, irmãos, a igreja já ia se desvirtuando, e Jesus não deixou, já ia se desvirtuando para o ensinamento só de expulsar demônio, e de cura, e de milagres. Ali já ia se desvirtuando, e Jesus disse para eles: não te alega muito por isso é consequência que acontece, mas ele disse: te alega por o nome de vocês estar escrito no livro da vida, irmão. E por nome está escrito no livro da vida. Verdadeiramente nós temos de viver a palavra, nós temos de nascer de novo, nós temos de nos negar, nós temos de ser como uma criança, que Jesus disse: quem não se torna jamais entrará no reino dos céus. Então nós temos de ser verdadeiramente uma nova criatura, irmãos. As coisas velhas já passaram, como está escrito lá em 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então hoje, todas as suas atitudes, os seus ideais, a sua fala, o seu comportamento tem que ter mudado, irmão. Tem que ter mudado, não pode estar. As suas amizades, seus ideais, tudo tem que estar mudado. A Bíblia diz isso lá em 2 Coríntios: eis que tudo se fez novo, tudo, as suas amizades têm de mudar, seu pensamento, nossas atitudes, né, nossos ideais, tudo tem de mudar na nossa vida. E muitas vezes até os nossos vestimentos, que muitas vezes a gente vê pessoas se vestindo sensual, e não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente se vista decentemente. Então é nesse sentido que a maioria das igrejas deixaram de pregar hoje, e por isso a maioria só faz negócio de campanha, de expulsar demônio, de fazer milagres. Nós não somos contra isso, irmão, mas nós somos contra em só pregar isso, e não pregar o que é mais importante, que é a nossa salvação. Então é isso que as igrejas estão deixando de fazer, irmãos. E aí eu deixo aqui você com essa palavra, que foi a sua vida e a vida de toda a sua família. E eu vou deixar vocês com um hino. Nós vamos terminar com um hino muito bacana para a gente se deleitar ao final desta mensagem. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenho uma palavra para você: não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido.
você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para a sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere,